Questão de número 50 do capítulo 4 do volume 1 de Física do Halliday, Fundamentos de Física. Questão 50, ela diz o seguinte: uma bola é lançada do solo em direção a uma parede que está a uma distância x na figura 1. O gráfico mostra a componente y da velocidade da bola ao chegar à parede em função da distância x. Qual é o ângulo de lançamento? Então, nós temos aqui a situação, nós temos aqui a nossa figura na parte esquerda da tela e nós temos aqui o nosso gráfico na parte direita. O gráfico mostra aqui a velocidade em y, ou seja, a componente y da nossa velocidade, em relação ao deslocamento em x. Então, nós temos ali que no início do nosso movimento, a nossa posição x é zero, analisando ali o gráfico. E a nossa velocidade inicial na componente y é 5 metros por segundo. Nós temos ali em amarelo, na nossa figura, o nosso vetor velocidade, que contém um certo ângulo em relação à nossa horizontal. Então, nós temos aqui a componente x e a componente y do nosso vetor velocidade, para descrever o movimento da nossa bola jogada contra a parede. Note ali que o nosso vetor velocidade em amarelo, que eu esqueci de colocar o nosso símbolozinho V para ele, é a nossa hipotenusa. E a nossa setinha, que representa o vetor velocidade em y, e o vetor velocidade em x, são as suas duas componentes, que formam ali os catetos do triângulo retângulo. Então, para que nós saibamos qual é o ângulo, nós sabemos o valor de uma das componentes. E se a gente souber o valor da outra, que é a velocidade em x, nós podemos fazer o arco tangente do cateto oposto sobre o cateto adjacente. E assim descobrir qual é o ângulo de lançamento dessa bolinha. Então, pegando aqui a nossa função horária em x, já que é um movimento uniforme, né, na horizontal, nossa posição inicial, como a gente já viu ali no gráfico, ela é zero. E isolando o nosso tempo ali na nossa função, nós vamos ter o nosso deslocamento em x sobre a velocidade dele. Lembrando que essa velocidade é a mesma em todo o percurso, pois em x nós temos um movimento uniforme. Só em y que o movimento é acelerado, por conta da gravidade C nesse eixo. Nós isolamos ali o nosso tempo, porque agora a gente vai usar a função horária da velocidade para y para substituir ali nossa variável t ali, que a gente isolou em x. Então, a nossa posição final ali em y, a gente vai considerar como sendo zero. Por que sendo zero? Se você olhar ali no gráfico, a nossa velocidade em y, quando ela é zero, você tem ali o deslocamento em x sendo 10. Então, a gente tem um valor para a nossa variável x ali para a gente substituir. E aí fica só sobrando somente o nosso v de x para resolver. Porque quando a gente fizer a substituição, vai ficar ali, o nosso vy é zero, igual a nossa velocidade inicial em y, menos g, que multiplica o nosso t. Mas quem é t? X sobre vx. Isolando o nosso Vx, né, rearranjando aqui a equação e isolando o nosso Vx, nós temos aí todas as variáveis. A gravidade, o deslocamento em x e a velocidade inicial em y. Pois a gente escolheu o ponto um ponto dessa trajetória que nos favorecia a resolver essa equação, que é o ponto em que a velocidade em y ali é zero. Então, tá ali.
A velocidade de y é 0, então o nosso deslocamento em x é 10, se você olhar ali no gráfico. Então eu tenho o g, eu tenho o x e eu tenho a nossa velocidade inicial em y, que ali no gráfico você vê ali, ó, é 5 metros por segundo, lá no topo do nosso gráfico. Ó. Então, resolvendo tudo isso, a gente tem a nossa velocidade em x, que é 19,6 metros por segundo. E ela é a mesma ao longo de todo o percurso. Então, essa é a velocidade em x no ponto ali 10, mas também é no ponto 0, no ponto 1, 2, 3, 4 e por aí vai, porque é um movimento uniforme em x. Então, aplicando o arco tangente, né, em relação às nossas componentes vetoriais da velocidade, onde nosso Vy é cateto oposto e o Vx é o adjacente, substituindo esses valores e aplicando, nós temos que o ângulo de lançamento da nossa bola é de 14,31 graus. Muito bem, pessoal. Espero que tenham compreendido. Curtam, compartilhem e saiam distribuindo aí com os colegas que precisam de ajuda nessas questões em física, que eu sei que é muito difícil. Inclusive, eu estou reaprendendo aqui, estudando por conta própria, então eu tive essa ideia de, enquanto ir estudando e tentando fazer, reaprendendo, fazer vídeo para ver se melhora também aqui o meu conhecimento de física. E aí, qualquer dúvida, crítica, sugestão, deixa aí nos comentários e até a próxima.